Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão plenária ordinária deste dia 26 de abril de 2021, às 18h07. Cumprimento especial aos colegas vereadores, a colega vereadora, a imprensa na pessoa do Roglan, assessores desta casa e todas as pessoas que nos assistem através do Facebook Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Conforme nós viemos nas outras sessões fazendo um minuto de silêncio para as pessoas que faleceram do Covid. Então, nessa semana tivemos mais um óbito na nossa cidade. Então, eu peço aos colegas que nós possamos fazer um minuto de silêncio. Então, dando início aos trabalhos dessa sessão, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, dos vereadores e de diversos, respectivamente. Boa noite a todos. Ofício número 046/2021, que responde ao requerimento da Câmara número 006/2021, encaminha o memorando número 046/2021, da Secretaria de Obras e Viação, contendo o relatório das localidades da zona rural que receberam manutenção nas estradas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, constando quantos quilômetros de manutenção foram realizadas e quantos quilômetros é o total de todo o município, em atenção ao requerimento número 021/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Furlim. Ofício número 047/2021, que encaminha o projeto de lei número 027/2021, que autoriza o município de Flores da Cunha, por intermédio do Poder Executivo, a receber, a título de dação em pagamento, imóvel pertencente a Elvira Nezelo Bortoloso, Rudimar Antônio Bortoloso, Margarete Bortoloso Sandi e Maristela Bortoloso Molon, e dá outras providências. Expediente de vereadores. Nova redação ao projeto de lei complementar número 002/2021, de autoria do vereador Diego Tonetti, que institui as taxas do Serviço de Inspeção Municipal, SIM, do município de Flores da Cunha, e dá outras providências. Indicação número 156/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal o conserto da pavimentação na rua São José, no trecho entre as ruas Frei Eugênio e Garibaldi, nas proximidades do supermercado Andreasa.
Indicação número 157/2021, de autoria do vereador Luiz André de Oliveira, que indica ao prefeito municipal que interceda junto à Empresa Gaúcha de Rodovias, EGR, e ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, para que realizem a instalação de 2 controladores ou redutores de velocidade no trecho da rodovia estadual ERS 122, que cruza a região dos bairros Pérola e São Pedro, conforme imagem anexa. Indicação número 158/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Forlim, que indica ao prefeito municipal que seja providenciado um redutor de velocidade de veículos automotores na rua Heitor Curra, próximo ao número 2634. Indicação número 159/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero, que indica ao prefeito municipal que considere a possibilidade de criar um memorial em homenagem às vítimas de Covid-19 no município de Flores da Cunha, conforme o modelo de projeto de lei anexo. Indicação número 160/2021, de autoria da vereadora Silvana De Carli, que indica ao prefeito municipal que providencie um estudo para a instalação de rótula junto à intersecção das ruas Antônio Soldatelli, Dom Finote e Júlio de Castilhos, em frente à Escola 1º de Maio. Requerimento número 029/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Forlim, que requer o envio de um requerimento ao prefeito municipal para solicitar que encaminhe a esta casa cópia de todo o processo do pregão presencial número 82/2020, referente à compra do caminhão, principalmente cópia da proposta vencedora apresentada pela empresa neste mesmo pregão presencial. Requerimento número 030/2021, de autoria do vereador Carlos Roberto Forlim, que requer o envio de um requerimento ao prefeito municipal para solicitar que encaminhe a esta casa o levantamento topográfico da estrada da comunidade de São Martinho, para avaliar a possibilidade de asfaltamento na via. Expediente de diversos. E-mail da Universidade de Caxias do Sul, que encaminha convite para participar da audiência pública para tratar sobre os benefícios econômicos e ambientais gerados a partir dos biodigestores da bacia hidrográfica do Taquari Antas, realizada pela Assembleia Legislativa no Estado do Rio Grande do Sul, no dia 26 de abril de 2021, às 14 horas, em modo virtual pela plataforma Cisco Webex Meeting. E-mail da Câmara dos Deputados, que informa que não houve transferência de recursos financeiros da União ao município de Flores da Cunha no mês de março de 2021, para conhecimento dos vereadores. E-mail da Ouvidoria Geral da Petrobras, que responde o ofício da Câmara número 062/2021 e encaminha nota técnica esclarecendo os recorrentes reajustes nos preços dos combustíveis efetuado pela empresa Petrobras na política de preços de combustíveis no mercado brasileiro, em atenção à moção número 007/2021, de autoria do vereador Ademir Antônio Barco. E-mail do Gabinete do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que responde ao requerimento da Câmara número 007/2021 e informa que o município está contemplado pela portaria SES número 284/2021, que aprova repasse financeiro no valor de R$ 90.522.000 para custeio de 254 hospitais cadastrados para atendimento de pacientes com síndrome respiratória aguda grave, suspeitos e ou confirmados de Covid-19, em atenção ao requerimento número 022/2021, de autoria do vereador Vitório Francisco Dalcero. Era isso, presidente. Encerrada a leitura dos expedientes, passamos ao pequeno expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Luiz André de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadora. Boa noite ao Roglan, representando a imprensa. Boa noite todo especial ao povo que nos assiste através do Facebook. Gostaria nesse momento fazer uma defesa da minha indicação, né, que é na rua aí, nas proximidades da Frei Eugênio, entre a Frei Eugênio e a Garibaldi, nas proximidades do supermercado Andreassa. É uma rua de grande movimentação, né, por causa do fluxo aí do supermercado, né? Então acho que nós teríamos que dar uma atenção aí toda especial aí nessa rua aí para, né, que o povo venha ter uma qualidade boa, né, de trânsito aí nesse local. Também uma outra indicação que eu faço
ao prefeito municipal que interceda, né, junto ao governo do estado, a EGR também, para que de uma vez por todas se faça, né, se coloca ali nesse trecho da RS 122, entre o bairro São Pedro e também o Pérola, onde 5 pessoas já perderam a vida nesse trecho, segundo um levantamento de um jornal local, né, que é o Florense. Em 2002, 2005, 2006, 2007 e também 2008 foram os anos que se perderam vidas nesse local. Esse local, no lado direito tem uma escola, a Escola Leonel de Moura Brizola, então a passagem de crianças aí é bastante grande, e também de adultos, porque tem vários ônibus de empresas que passam por esse local, né? Então, está mais do que na hora de nós fazer esse esforço conjunto e, de uma vez por todas, né, concretizar esse pedido, que não é de agora, é de anos que a população desse bairro pede um redutor de velocidade nesse local, e pedimos aí uma atenção especial do prefeito, que interceda junto ao DAER, para que nós, de uma vez por todas, viemos elaborar essa obra tão necessária para esse povo aí. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Silvana De Carli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, Roglan, assessores da casa, comunidade que nos assiste pelo Facebook. Encaminhei uma indicação nessa semana que visa atender uma demanda dos moradores do bairro São José e também Vindima, já que todos os que circulam ali próximo à escola 1º de Maio já sentiram a dificuldade de acessar as vias. Ali o local necessitaria de uma rótula, porque quem desce das ruas, as ruas Dom Finote, Júlio de Castilhos, e que vão em direção à Nova Roma, ou que tem que voltar para o centro, todos eles se encontram ali, são descidas e não conseguem ter visibilidade das outras ruas próximas. Então, acho que ali tem uma escola também, né, que daria mais segurança para os pais que têm os filhos ali. Tem uma movimentação muito intensa, porque dá acesso a toda a comunidade de Nova Roma também. Quem vai para lá passa por aí. Então, a indicação seria nesse sentido, de dar mais segurança a todos que transitam nesse local. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Vitório Francisco Dalcero. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. A presente solicitação é algo que eu não gostaria de estar aqui fazendo, mas solicito ao prefeito municipal que considere a possibilidade de criar um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no município de Flores da Cunha. Ao longo da história da humanidade, as pandemias têm provocado milhões de mortes. Muitos desses eventos apenas constam na literatura histórica e não são lembrados por boa parte da população. Esses eventos trágicos, em geral, não escolhem as vítimas por cor, credo, etnia, gênero ou classe social, entristecendo toda a sociedade. A dor da perda é agravada pelo fato de que as famílias e os amigos, em virtude do fator contagioso da doença, não podem realizar uma despedida aos entes queridos. Em uma sociedade marcada pela velocidade da comunicação, da instantaneidade e da celeridade dos fatos, onde o que hoje ocorre, amanhã, já será um passado distante, entendemos oportuno registrar a história da forma de um memorial dedicado às vítimas da Covid-19. Até hoje, Flores da Cunha contabiliza, infelizmente, um total de 45 mortos em decorrência do coronavírus. Para além dos números e estatísticas, estão amigos, vizinhos e conhecidos que, independentemente da idade ou da condição de saúde, tiveram suas vidas interrompidas de forma precoce. Este memorial objetiva fazer com que a dor de centenas de famílias florenses não caia no esquecimento
eternizando um capítulo doloroso da história dessa geração. Entendo que é necessário o término da pandemia para a criação do memorial, porém, o planejamento já pode ser iniciado e recursos financeiros destinados. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Furlim. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa que se faz aqui presente, funcionários dessa casa e todos que nos assistem pelo Facebook e YouTube, muito boa noite a todos. Faço uso deste espaço, senhor presidente, para defender minha indicação, onde peço um redutor de velocidade na rua Heitor Cura, sentido quem desce, né, do bairro União, onde os condutores de veículos e todo o equipamento motor fazem, eles estendem uma velocidade muito grande aí na descida do morro, né, a preocupação dos moradores, de uma senhora de idade, e se dirigiu até mim, né, pedindo que nós, vereadores, o Poder Executivo, tivessem esse olhar, pedissem para ter seja feito também um estudo técnico em cima ali, onde ficaria mais adequado a colocação. E visto que há uns anos atrás teve um acidente que quase entrou dentro da casa de esquina ali, que dá bem de frente do morro, então trago aqui a conhecimento dos colegas e também ao Executivo que se sensibilize, veja a possibilidade de ser instalado algum redutor que venha a inibir a alta velocidade, né? A gente não quer punir o condutor, muito menos querer gerar algum desconforto para o motorista, mas sim resolver o problema que é a alta velocidade. Então, trago aí a conhecimento de todo mundo e era isso, senhor presidente, muito obrigado. Encerrado, então, o pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente com os vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Ademir Antônio Barbi. É 15, Clodô. 10. Boa noite, presidente dessa Casa Legislativa, Clodomiro José Rico. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, servidores, a imprensa, pessoas que nos acompanham nesta casa ou pelo Facebook, YouTube. Sejam todos bem-vindos. O assunto que trago essa tribuna nessa noite é sobre a tão esperada volta às aulas no Rio Grande do Sul. Tema esse bastante comentado, bastante falado e bastante esperado, dada a importância desse tema que a gente aborda hoje nessa noite. Mas é muito controverso. Desde o ano de 2020, imaginávamos que teríamos aulas presenciais a partir de hoje. Mas, mais uma vez, isso não se confirmou. Como todos sabem, ontem tivemos mais uma reviravolta nos meios judiciais e acabou por não acontecer também hoje a tão esperada volta. Uma nova decisão da Justiça divulgada no começo da tarde deste domingo, dia 25, manteve a suspensão do retorno às aulas presenciais no Rio Grande do Sul, que estava previsto para ocorrer a partir desta segunda, dia 26. O governo estadual informou que analisa o despacho e deverá, ainda nesses dias, se manifestar sobre o impacto dessa medida sobre a expectativa de abertura das escolas. A primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre definiu que permanece válida uma decisão liminar anterior que havia suspendido as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de todo o Estado durante a bandeira preta do modelo de distanciamento controlado, independentemente de eventual flexibilização de protocolos contra o coronavírus. Na sexta-feira, dia 23, o Piratini havia anunciado a liberação da retomada das aulas presenciais a partir de segunda, por meio de um novo decreto que incluía a educação infantil, primeiro e segundo ano do ensino fundamental, na chamada cogestão, que admite a flexibilização das atividades. Assim, apesar da decisão liminar anterior da Justiça, que impedia as aulas sob bandeira preta, o estágio atual do modelo de distanciamento
controlado em todas as regiões gaúchas. A PGR, a Procuradoria-Geral do Estado, considerou legalmente possível reabrir os colégios. No despacho deste domingo, a juíza Cristina Luiza Marquesan da Silva reafirmou a decisão de manter as aulas presenciais suspensas. A decisão judicial é bastante clara. Enquanto o Rio Grande do Sul estiver em bandeira preta, estão suspensas as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de todo o Estado, independentemente de eventual flexibilização de protocolos. Foi o que aconteceu. Acabou não se confirmando, então, hoje a volta às aulas. Como não houve mudança de bandeira nesta semana, a medida liminar deferida continua produzindo efeitos jurídicos, pelo menos até ser modificada por uma outra decisão do judicial em grau de recurso e não por decreto do chefe do Executivo Estadual, com respeito aos princípios da separação dos poderes. O texto da juíza Cristina Luiza Marquesan da Silva não impõe aplicação de multa ao Piratini por eventual descomprometimento da medida, por considerar que onera ainda o Estado, o qual atravessa notórias dificuldades financeiras, e ainda mais em meio ao período pandêmico, o que, ao fim e ao cabo, acaba por onerar, por consequência, a sociedade gaúcha. Mas observa que o Ministério Público poderá analisar sobre eventual cometimento de crime na responsabilidade caso seja mantida a intenção de receber os alunos. Então, a Justiça se impôs, com uma certa razão, eu também acredito, porque se estamos na bandeira preta, devia ser mudado pelo menos a bandeira para se ter a volta às aulas. Então, cada um tem a sua razão, cada um tenta da sua maneira colocar as coisas para que funcionem. Há quem prefere que as escolas voltem, que os alunos voltem, mas a justiça entende, então, né, que até que tivermos bandeira preta, o que é plausível, é aceitável e é coerente, e nos parece que não vai acontecer enquanto a bandeira for preta. Então, o Piratini solicitou esclarecimento de urgências ao Tribunal da Justiça para obter o reconhecimento de que a volta às aulas não representaria um descumprimento de ordem judicial. Dependendo da resposta, o governo decidirá nos próximos passos para o sindicato do ensino privado decidir orientar as escolas afiliadas a manter a reabertura dos portões a partir de segunda-feira, sob justificativa do que estão sustentadas por um decreto estadual e de que há insegurança jurídica, no momento, em relação ao tema. A manifestação da Silva ocorreu após a petição da Associação de Mães e Pais da Democracia. Mais cedo, ainda no domingo, em plantão no foro da capital, o juiz Paulo Augusto Oliveira Irion havia interpretado que a liminar anterior da Justiça impedindo o retorno do colégio permaneceria em vigência. Porém, entendeu que a alegação de que o novo decreto do Piratini descumpre essa liminar deveria ser avaliada onde tramita a ação. Por isso, poucas horas depois, uma nova decisão coube à juíza da primeira vara da Fazenda Pública. Então, para a gente entender um pouco o que está acontecendo, parece que é uma guerra de liminares e os embasamentos, às vezes, de quem alega não é tão convincente pelo momento que está sendo vivido. Então, o governo do Estado, para a gente entender, o governo havia anunciado na sexta-feira, dia 23, a liberação da retomada das aulas presenciais a partir da segunda-feira, dia 26. Um novo decreto foi publicado, incluindo a educação infantil de primeiro e segundo ano do ensino fundamental na chamada cogestão, que permite a flexibilização das atividades pelas associações regionais dos municípios para a bandeira imediatamente anterior. Como o Estado está todo em bandeira preta, os municípios podem adotar regras de bandeira vermelha, e nas regras de bandeira vermelha, com a mudança provocada pelo decreto, alunos dessas séries poderiam voltar às aulas presenciais. Existe, porém, uma liminar concedida pela primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre que impede a volta às aulas presenciais no Estado. Ela foi concedida a pedido da Associação de Pais
e Mães pela Democracia em 28 de fevereiro deste ano, confirmada pela mesma vara em 12 de abril. Nesse meio tempo, um agravo de instrumento para tentar derrubar a decisão da primeira instância foi movido junto ao Tribunal de Justiça do Estado, mas não foi acatado pelo relator desembargador da 4ª Vara Civil, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, mantendo as aulas suspensas. Esse agravo está sendo julgado em sessão virtual pelo colegiado, com término previsto para quarta-feira, dia 28. Então, nesse domingo, a primeira vara da Fazenda Pública voltou a se manifestar por meio da decisão que considera pública do decreto estadual insuficiente para permitir a volta às aulas presenciais em razão da liminar anterior. Então, continuou valendo tudo que se havia na Justiça colocado e as aulas acabaram não acontecendo. Então, todos nós ficamos preocupados, porque como é que fica já o segundo ano as nossas crianças sem a escola, sem participar, interagir, aprender junto às suas escolas, aos seus colegas, seus professores. Há o ensinamento à distância, muito bom, a gente acredita que sim, mas a escola, às vezes, ela parece, às vezes, que é insubstituível. Então, a gente sempre acredita e espera que dias melhores virão e que pare com essa guerra de liminares que se tem em todo o nosso Estado. E que as aulas aconteçam de forma segura para as nossas crianças. Um outro assunto também que gostaria de mencionar, e eu particularmente sou simpático a isso, é sobre o tratamento precoce para a Covid-19. Claro, não sou médico e prefiro sempre respeitar a opinião e decisões das especialistas e das autoridades. Mas muita coisa mudou nesse ano de pandemia. Então, só tem um videozinho, só de um minuto, coisas que ano passado, nessa mesma época, não se imaginava de ouvir, agora... O Ministério da Saúde, ele adotou uma nova orientação para o atendimento dos casos de Covid, mudando sua estratégia do fique em casa para, em caso de sintomas, procure um médico, procure um profissional de saúde. Assim que sentirem os sintomas, os pacientes devem buscar esse atendimento, mesmo que sejam sintomas leves. Porque nós aprendemos ao longo da pandemia que, ao aguardar em casa, os pacientes chegam aos hospitais em quadros clínicos mais agravados e que, em alguns casos, dificulta a reversão do seu estado clínico. Ele evolui para a UTI muito rapidamente. O tratamento precoce, no entanto, tem uma resposta mais assertiva, evitando a piora do paciente e diminuindo a necessidade do uso de respiradores ou ventiladores pulmonares. Nós lembramos que o médico é soberano no diagnóstico e tem a competência para propor o tratamento mais adequado, após a sua análise e o diálogo com o paciente. Então, era só para concluir, senhor presidente, imaginamos que todas essas medidas, vacinação e algo que possa vir a prevenir, a gente olha para aquele ditado milenar que diz, né, prevenir é melhor que remediar. Então, a gente acredita também que isso possa se juntar à vacina, ao estudo e ao distanciamento e todas as regras que são impostas para nós para controlar esse vírus. Era isso, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Ângelo Boscari Júnior. Boa noite, colegas vereadores, a vereadora, aos servidores da casa, imprensa e público que nos assiste pelas mídias sociais. Eu uso da tribuna hoje para falar sobre alguns assuntos, entre eles também educação, educação de um modo mais amplo. Acompanho também o raciocínio do colega Barp, acho que as aulas devem regressar, acho que é importante ter esse amparo aos nossos alunos e defendo aqui também que a vacinação seja estendida quanto antes para os profissionais da educação, para os professores, que é uma forma também de proteger esses profissionais, né, que são tão importantes, sabendo que nas crianças a incidência de vírus é menor, a gente deve proteger os profissionais, que são os professores. Acredito que eles deveriam estar em uma escala mais próxima, né, dos grupos preferenciais para vacinação.
Eu vou discorrer um pouco sobre meus trabalhos como vereador nesses 3 primeiros meses, 4 meses aí já de legislatura, né? Muitas conversas com entidades, pessoas voltadas à cultura, ao esporte e também demandas em geral, mas ultimamente fui convidado aí por 2 oportunidades para participar de reuniões da APAC, que está retornando, né, Associação de Produtores de Arte e Cultura. Uma dessas reuniões foi somente com a diretoria para falar um pouco sobre legislação e a segunda ocorreu no último sábado, no Casarão dos Veronese, lá em Otávio Rocha. Né, agora com nova direção, um grupo um pouco maior, lá claro com todas as medidas de proteção contra o vírus, mas foi um encontro muito positivo, bastante pessoas aderiram, na maioria artistas ou produtores de arte e cultura. Foi um encontro mediado e orientado pelo Carlos Paviani. Conversamos sobre um planejamento estratégico para a associação nos próximos anos, né? Agora, em tempos de pandemia, muito pouco se pode fazer, mas lá foi discutido a reestruturação, a definição de um calendário de eventos, assim que possa ser realizado eventos. E fiquei feliz pela adesão, bastante pessoas interessadas, porque a nossa cidade é muito rica também em cultura, em artistas, em pessoas que defendem isso também como um desenvolvedor da sociedade e um meio de educação, né? Então, já me coloquei à disposição como... Fui lá na condição de artista, mas também já coloquei como vereador, né, para trazer essa casa a discussões sempre que necessário, no que diz respeito aí à cultura e à arte, né? E o grupo está engajado, tínhamos também a diretora de cultura, Nata Francisconi, pessoas que têm uma vontade de trazer de volta aí eventos culturais, descobrir pessoas com aptidões artísticas ou culturais. Amanhã teremos o encontro do Talhar, né, promovido pela nossa comissão de educação, juntamente aí com o Vitório e a Silvana. É um resgate cultural também, né? Então a nossa cultura é tudo que se vive em comum, né? É um meio, é algo onde a sociedade está mais inserida ou mais evoluída culturalmente, os índices de negativos diminuem, né? E além desses encontros com a PAC, fui procurado também por profissionais que estão demonstrando interesse em desenvolver atividades no município. Fui procurado por professor de música, fui procurado por professor de arte marcial, que querem trazer para o currículo escolar, né, essas atividades no contraturno ou de uma maneira aí a atender nossa comunidade, né? Então tem aqui, eu vou ler um pouquinho do projeto que me foi lançado por um desses profissionais, né? O projeto Casa da Cultura Musical prevê educar, profissionalizar e transformar o povo de forma didática. Pensando em desenvolvimento social, o projeto contará com uma equipe de profissionais que se dedicam há anos apenas para a cultura, que estão na linha de frente proporcionando entretenimento e educação, também trazendo à tona a importância do setor artístico e cultural para a sociedade em que vivemos. Todo o projeto foi pensado na educação musical de pessoas que hoje não possuem ou desconhecem o que é a música e o quão efetiva mudança ela proporciona para o indivíduo, como também a ocupação em seu dia, para desenvolver uma tarefa tão essencial para a educação intelectual e psíquica do ser humano. O projeto tem como proposta central a educação, a formação de novos artistas e agentes culturais, além de trazer para mais perto da população idosa e com deficiência física a música e a dança popular. O projeto é a oportunidade de aproximar a música às crianças, adolescentes, adultos e idosos que vivem no município e contará com aulas de violão, guitarra, musicalização infantil e dança, com foco na educação e na carreira dos alunos. Então esse foi um projeto aí que um profissional da música me apresentou, disse que tem esse interesse de buscar incentivos aí, e eu trago hoje aqui um pequeno pedaço, né? Vamos ao longo do tempo aí discutir mais sobre isso, né? E ele traz dados também, que Flores da Cunha é uma cidade com 31.063 pessoas, 2020, uma estimativa aí do IBGE, com escolarização de 6 a 14 anos de 97,4% e 20,9% da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo. Então aí tem uma parcela grande aí da população que ainda tem uma renda baixa, né?
Segundo o IBGE, de 2010 a 2018, houve um aumento de aproximadamente 50% em matrículas no ensino infantil, uma redução de 12% aproximadamente de matrículas no ensino fundamental, redução de aproximadamente 24% nas matrículas de ensino médio. Segundo o IBGE, de 2010, o IDEB, Índice de Educação Básica nos anos iniciais, a rede municipal possuía IDEB de 6,9, enquanto o estadual era 7,1. Já nos anos finais, o IDEB caiu para 5,4 na rede municipal e 5,7 na estadual. Claro que aqui está um pouco defasado, mas enfim, né? 2010, pessoas com idade de 10 anos ou mais, essa aqui está muito defasado, eu acho que... Mas enfim, tem índices aqui também de violência contra a mulher, da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Em Flores da Cunha são mulheres vítimas de ameaça em 2020, foram 78. Em janeiro e fevereiro de 2021 foram 16. Mulheres vítimas de lesão corporal em 2020 foram 32. E em janeiro e fevereiro de 2021 foram 6. Mulheres vítimas de estupro em 2020 foram 13. E em janeiro e fevereiro de 2021 foi 1. Mulheres vítimas de feminicídio consumado em 2020 foi 1. Ainda sobre dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, em 2020, a cidade de Flores da Cunha, temos 5 homicídios dolosos, 185 furtos, 6 abigeatos, 27 furtos de veículos, 54 roubos, 15 roubos de veículo, 173 estelionatos, 15 delitos relacionados a arma e munições, 16 posse de entorpecentes, 16 tráfico de entorpecentes. Em janeiro de 2021 é possível analisar 2 homicídios dolosos, 27 furtos, 1 furto de veículo, 2 roubos, 1 roubo de veículo, 32 estelionatos, 4 delitos relacionados a armas e munições, 5 posse de entorpecentes e 3 tráfico de entorpecentes. Todos os dados mencionados acima são um triste relato da falta de investimento na educação na cidade de Flores da Cunha. Não que esteja ruim, mas sempre é possível ser melhorado. E a cultura, ela está muito ligada a uma boa educação. Uma pessoa culta, e digo isso não que precisa ouvir música clássica, mas sim que tenha uma atividade relacionada à cultura dos nossos antepassados, que é o talhão, ou mesmo a música, teatro, dança, já vai ser uma pessoa com uma visão diferente de mundo. Então, os conhecimentos, o que aconteceu aqui? Isso gera abandono nas escolas, levando cada vez mais as pessoas para o mundo do crime e violência, trazendo prejuízos irreparáveis para a sociedade em que vivemos hoje. Esse, além de outros, é um projeto, né, que beneficiará inúmeras famílias, fornecendo educação extracurricular para seus filhos, como lazer e conhecimento para idosos, e ferramentas úteis para quem quer mostrar o seu trabalho para o mundo, mas carece de recursos. Além desse professor de música, um professor também de arte marcial me procurou. Ele é professor de jiu-jitsu, ele trouxe uma série de benefícios aqui. Recentemente aprovamos aí aquela abertura do crédito para aplicação daqueles recursos da Seram. Tem 6 modalidades contempladas, segundo aí a Secretaria de Esporte. Acredito que o jiu-jitsu também seria uma modalidade, não sei se vai estar contemplado agora, mas ao longo do tempo quero conversar mais sobre isso, porque ele traz disciplina, concentração, desenvolvimento do raciocínio, paciência, desenvolvimento cognitivo, melhora da capacidade cardiovascular, trabalho na coordenação motora, aumento nos reflexos, excelente exercício para gastar energia, fortalecimento da confiança, e tu aprende o poder e o significado da repetição, da persistência. Então só trazem benefícios, principalmente no que diz respeito à disciplina para os nossos jovens, né? Já tem projetos aprovados em Maceió e um que está tramitando na Câmara dos Vereadores, né, para inserção, só para concluir, senhor presidente, para a inserção do jiu-jitsu aí nas atividades do contraturno ou mesmo na carteira curricular das escolas. Então essa discussão eu trago e logo mais estaremos falando mais sobre isso. Era isso, boa noite a todos, obrigado. Transfiro a presidência à vereadora Silvana para que faça uso da palavra. Com a palavra, o vereador Clodomir José Rigo. Boa noite, senhora presidente, vereadores, imprensa, assessores da casa e todos que nos assistem através do Facebook.
Eu quero continuar falando na linha dos vereadores que me antecederam, o vereador Ademir, o vereador Ângelo, sobre o caos instalado no nosso Estado com relação à educação. Na verdade, a palavra, o slogan certo é a guerra jurídica. Quem manda mais? Quem pode mais? A queda de braço entre governo e justiça. Como foi comentado, então, 28 de fevereiro, há 60 dias atrás, uma juíza da primeira vara da Fazenda Pública do Estado, acatando um pedido do CEPERS estadual, que é o Centro de Professores Estaduais, eu chamo de sindicato, não sou simpático com os sindicatos de nenhuma esfera, principalmente sindicato que a primeira atitude é fazer greves, é fechar estabelecimentos, impedir que as pessoas façam o seu trabalho. Eu não sou adepto a esse tipo de sindicato. Então, já o CEPERS é um deles, que sempre que se ouve falar é através de greves, paralisação, confronto. Claro que eles têm os assuntos a discutirem, a sua categoria, mas na maioria das vezes é um tipo de segmento, tipo de trabalho que eu não compacto. Então, a pedido do CEPERS, então, lá em 28 de fevereiro, essa juíza entrou com uma liminar contra o Estado, suspendendo as aulas presenciais enquanto estivesse o Estado em bandeira preta, não aceitando que a educação fosse flexibilizada para a cogestão dos municípios decidirem seus rumos. Na última sexta-feira, então, todos nós sabemos, o governador mudou o decreto, possibilitando a volta às aulas hoje, em todo o Estado. Mas o que acontece? Um outro pedido, agora de uma outra associação, a MPD, eu não sabia que existia, confesso. Associação de Mães e Pais pela Democracia. Só no Rio Grande do Sul, só no Brasil, pode existir esse tipo de coisas. Associação de Mães e Pais pela Democracia. Que democracia é essa? Defendendo só um lado. E o lado das famílias, das crianças, dos professores que querem lecionar, dos municípios que têm a obrigação de dar educação aos seus filhos. Mais uma vez a juíza acata a liminar, proibindo a volta às aulas. E hoje estamos aqui, todo o Estado paralisado por essa guerra jurídica. Se passaram 60 dias desde que a liminar foi implantada no Estado, e o governo, nosso governador, com todos os poderes que ele tem na mão, não conseguiu achar argumentos para poder derrubar essa liminar, recorrendo até o STF em Brasília, que a gente sabe que ele recorreu e até hoje não obteve resposta. Depois de 9 semanas com bandeira preta, onde todos os setores praticamente já retornaram às suas atividades, com restrições, é claro, somente as aulas presenciais, que seriam as primeiras que teriam que ter retornado, não tiveram autorização para acontecer. A pergunta que eu faço aos colegas vereadores, talvez chegue até o nosso governador: por que o governador não muda a cor da bandeira? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo. Hoje, nos noticiários, as entrevistas, as reportagens, todas falavam o mesmo assunto. Por que o nosso governador não muda a cor da bandeira? Ou que retirasse a tal famosa salvaguarda, que é outro objetivo, outra coisa mergulhante que só aconteceu no Estado. Só o Estado do Rio Grande do Sul consegue ter esse tipo de ações. Salvaguarda, impedindo
que nossas escolas voltem a lecionar, que nossos professores voltem a lecionar. Por que ele não muda essa bandeira ou simplesmente retira essa salvaguarda? Já que os números da Covid estão melhorando a cada dia, tanto em internações como em número de óbitos. Mudando para a cor vermelha, toda essa discussão não teria fundamento, cairia a liminar. Voltariam as aulas presenciais, tudo estaria voltando ao normal. A maioria dos estados, como é desse conhecimento de vocês, começaram as aulas em fevereiro e não pararam mais. Não só nas séries iniciais, todas as séries. Por que o Rio Grande do Sul tem que ser diferente? O que esse estado tem de tão importante que não possa obedecer o direito das crianças estarem numa sala de aula, estudo, né, vereador Ângelo? O estudo é fundamental, é essencial. Quanto aos argumentos do sindicato, do CEPERS, que só voltariam às aulas depois que todos os professores estiverem vacinados. Os professores e todas as pessoas envolvidas nas escolas. Até concordo, acho que é uma reivindicação deles. Mas eu pergunto, e as outras profissões? Os caminhoneiros que estão todos os dias na estrada levando comida, mantimentos, matéria-prima. Os atendentes de farmácia, atendentes de supermercados, transporte público, que todos os dias a gente vê ônibus abarrotados de gente, os motoristas de transporte público, os garçons, os restaurantes estão liberados, os garçons, os atendentes, os funcionários das empresas. Todos nós temos familiar que trabalha em alguma empresa. Alguma empresa está exigindo a vacinação para que os funcionários fossem trabalhar? Se os funcionários não vão trabalhar, eles são demitidos. Mais uma vez eu digo, eu não sou contra que os professores sejam vacinados, mas esse daí não é o argumento principal. Acho que tem todas as categorias querem ser vacinadas. Outra pergunta que eu quero deixar para fazer também, o STF deu poderes quase que totais para os governadores decidirem o rumo dos seus estados. O nosso governador começou a pintar o estado de laranja, vermelho, preto, amarelo, e não consegue derrubar uma liminar. Ele consegue abrir e fechar os bares a hora que ele quer, ele consegue limitar o horário para as pessoas andarem nas ruas, e não consegue derrubar uma liminar para a volta às aulas. Será que ele não quer derrubar, não pode derrubar a liminar, ou ele não quer? Essa é a pergunta. O discurso dele é bonito, mas não convence. Não convence, infelizmente. Como que fica a estrutura das escolas particulares que tiveram que demitir seus funcionários porque não tinham como pagar tanto tempo parado? O transporte escolar, para manter a sua estrutura de ônibus, funcionários, motoristas. Quem vai ressarcir todo esse prejuízo? Então esperamos, de todo o coração, esperamos que essa decisão seja tomada o mais rápido possível, que pare essa briga jurídica, que nós possamos, todo o Estado, voltar às aulas presenciais, tão importantes para nossas crianças, nossos jovens. Eu tenho uma filha de 21 anos que está estudando, fazendo faculdade, ela ainda consegue fazer na forma online. Mas vocês imaginam uma criança de 4, 5, 6 anos apegada a um celular, aquelas que têm, muitas têm um celular na família, com 2, 3 filhos, estuda um, depois daqui a meia hora estuda o outro. A nossa internet, o nosso acesso. Então, queira Deus que esses nossos governantes, a nossa justiça consiga entrar num acordo e que nós possamos, de uma vez por todas, voltar às aulas presenciais para o bem
das nossas crianças, das nossas comunidades. Agradeço a atenção de todos, tenham todos uma boa noite e obrigado. Devolvo a presidência ao colega vereador Clodomir José Rico. Então, encerrado o grande expediente, passamos ao intervalo de 5 minutos para a organização da pauta da ordem do dia.
Ordem do dia. Em pauta, a discussão e votação do projeto de lei número 024/2021, que autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima, no valor de R$ 36 mil, e autoriza a abertura de um crédito adicional especial no mesmo valor. Solicito ao secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Projeto número 024/2021 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Diego. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, esse projeto, então, ele foi parte de uma verba destinada pela Secretaria da Saúde do Estado, onde havia um montante de R$ 90.522.000, e a cidade de Flores da Cunha ela ficou contemplada com R$ 36 mil, né? Diante do montante total, para muitos, né, a gente se questiona, né, um valor não tão grande para o nosso município, e pesquisando um pouco, eu averiguei que foi levado com base no cálculo R$ 200 por dia por leitos clínicos e R$ 1.000 por dia para leitos de UTI. Como a gente não tem leito de UTI no nosso município, só os leitos clínicos, o valor ficou de R$ 36 mil. Não é um valor tão grande, mas acredito que um valor que vem ajudar diante da situação que se encontra no nosso hospital. Por isso, sou favorável a este projeto. O projeto continua em discussão. Projeto de lei número 024/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Projeto de lei número 024/2021, aprovado por unanimidade. Em pauta, a discussão e votação do projeto de resolução número 003/2021, que cria a comissão especial destinada a realizar estudo e propor melhorias na legislação que tange as práticas públicas do cidadão idoso de Flores da Cunha. Solicito ao secretário que faça a leitura do resultado do parecer da comissão em que o projeto tramitou. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final favorável. Projeto de resolução número 003/2021 está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Silvana. Colegas vereadores, peço o apoio de vocês para este projeto de resolução que apresentamos para criar, então, uma comissão especial para tratar dos assuntos relacionados à política municipal do idoso. Hoje nós temos a lei que criou o Fundo Municipal e o Conselho Municipal do Idoso, porém, dentro da lei, só está escrito lá que as políticas públicas seguirão a política pública nacional. E a gente bem sabe que isso precisa estar discriminado e nós vamos analisar e ver de acordo com a nossa realidade local. Que o objetivo do trabalho aqui na Câmara seja também a gente pensar um pouquinho mais sobre o envelhecimento do idoso, que seja um envelhecimento ativo, com saúde física e mental, pois a nossa população está envelhecendo cada vez mais e nós temos que pensar quais são as formas de atender esse grupo e as coisas que nós vamos ter para as instalações, enfim, toda a parte também de atendimento para essa população. Então, peço apoio dos colegas vereadores para a criação dessa comissão e também convido as bancadas para que façam parte posteriormente a essa comissão para discutirmos juntos o que é melhor para o idoso em Flores da Cunha. Era isso. Obrigada. O projeto continua em discussão. Projeto de resolução número 003/2021 está em votação. Os vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não.
Projeto de resolução número 003/2021, aprovado por unanimidade. Com a aprovação, então, desse projeto de resolução, eu peço aos líderes de cada bancada que encaminhem até a próxima sexta-feira um representante de cada bancada, então, para fazer parte dessa comissão. Isso todo, então, cada bancada faz um ofício indicando o vereador para participar dessa comissão criada hoje. Encaminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 027/2021. E para a Comissão de Finanças e Orçamentos, o projeto de lei complementar número 002/2021. Não havendo mais projetos a serem deliberados, passamos às explicações pessoais com os vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Horácio Reck. Cumprimento ao senhor presidente, aos vereadores, à vereadora, aos funcionários desta casa, à imprensa escrita e falada, a quem nos assiste pela rede social. Semana passada estive acompanhando o serviço de patrulhamento, onde vi que lá estava o Miro mostrando sua preocupação com a segurança, aguardando um pouco as fotos que lá estão no telão, vendo o pessoal da patrola fazendo patrulhamento. E mais adiante, seguindo, realmente lá estava o Miro com uma giratória, junto com o morador de lá, o senhor Expedito, acompanhando o trabalho da máquina, um trabalho muito importante, como vocês mesmo podem ver, pela segurança, pela falta de visibilidade que havia naquela curva, a retirada de terra para dar visibilidade a quem lá transitar. Onde realmente era uma curva com pouquíssima visibilidade. Vendo pelas fotos a necessidade, a importância desse trabalho que ali estava sendo prestado. Em meu nome, em nome dos demais usuários dessa estrada, o nosso reconhecimento. Quando que no sábado acompanhei o patrulhamento da estrada próximo ao Galpão da Ivete, junto com o Miro e sua equipe. Todos eles lá fazendo um bom trabalho. Como podemos ver, que lá estavam todos eles unidos, mostrando um ótimo trabalho. No domingo, à tarde, lá estava novamente o pessoal trabalhando e dando realmente o melhor para atender a região de Flores da Cunha. Então, em nome dos moradores de lá, e em meu nome, quero deixar o nosso reconhecimento. E era isso para hoje, senhor presidente, e deixar uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Luiz André de Oliveira. Senhor presidente, gostaria de lembrar que no dia de ontem, dia 25, foi o dia do profissional da contabilidade. Sabemos que nessa casa nós temos a Eliane, né, que trabalha no setor de contabilidade, então queria deixar aí a todos os profissionais dessa área os meus parabéns a todos eles, a minha homenagem, em especial, né, a Eliane. Também gostaria de falar do nosso fim de semana, bastante trabalhoso, onde visitamos o bairro Frare, conversando com as pessoas, vendo que há de reivindicações daquelas famílias. Também visitamos a linha 80, comunidade
muito especial para o nosso município também, ouvindo as pessoas, vendo o que se precisa, valorizando, acima de tudo, a nossa população. Também no sábado à tarde visitamos então o bairro São José, também ouvindo as pessoas, né, se colocando à disposição delas naquilo que o vereador pode fazer pela população. Era isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos, em especial a nossa população que nos assiste nesse momento. Com a palavra, vereador Diego Tonetti. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e público que nos assiste, na última terça-feira, dia 20, estive em uma reunião online com o diretor de esportes, Wagner do Canto, com alguns representantes dos esportes, mais especificamente das corridas de rua, ciclismo, e também representantes do SESC. O intuito é um planejamento, né, visando que, com a pandemia, muitos eventos de esportes não podem ser realizados com agrupamento de pessoas. Então, já estou junto deles estudando algumas formas da gente realizar alguns desafios individuais, né, onde que a gente mobiliza as pessoas para que não caiam no sedentarismo, né, lembrando que o esporte, a atividade física, também ela é importante nesse momento para que a imunidade das pessoas e também a saúde mental, não só física, ela permaneça em dia. Também gostaria de citar que no sábado, dia 24, foram mais de 800 pessoas vacinadas no drive-thru que aconteceu, atrás aqui da prefeitura, e chegou-se então a primeira dose até os 60 anos de idade, né? Já no dia, lembrando que no dia 8 de março, eu havia feito uma moção pedindo também que a vacinação para os professores fosse priorizada, né? O colega vereador Clodo também citou que talvez a vacina para os professores não seja o principal motivo que a gente venha a ter para o retorno às aulas. Também cito esse tema um tanto polêmico, né, que a gente tem hoje, mas conversando com alguns professores da cidade aqui e também com alguns pais de crianças, eles se mostram bastante preocupados. E acredito que a gente já passou um ano de pandemia e os nossos governantes eles estão muito preocupados, debatendo vários assuntos, uma guerra de egos talvez ali, né? E quem mais vem sofrendo são as crianças. Eu vejo que talvez são as que menos estão sendo levadas em consideração. Hoje pela manhã também acompanhei algumas crianças em Porto Alegre, às 7 horas foram levadas para as escolinhas, e quando era 7h40, 8 horas, os pais foram obrigados a pegar elas para levar para casa. Então eu fico me colocando, imaginando como é que uma criança de 4, 5 anos ela assimila esse tipo de situação. Se está difícil para nós adultos entender, como é que fica para uma cabeça de uma criança, né? Que os nossos governantes então tenham um pouco mais de respeito, responsabilidade e que consigamos ter um retorno gradual ali de forma segura para as aulas presenciais. Era isso e boa semana a todos. Com a palavra, vereador Vitório Dalcero. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, imprensa e os que nos acompanham através do Facebook. Na última sexta-feira, dia 23 de abril de 2021, o Brasil foi surpreendido pelo anúncio do corte no orçamento do governo federal dos recursos destinados à realização do censo do IBGE 2021, que devia ter sido realizado em 2020, mas foi transferido devido à pandemia. O censo é uma pesquisa realizada no Brasil a cada 10 anos pelo IBGE. Constitui-se em uma ampla coleta de dados sobre a população e permite traçar um perfil socioeconômico dos domicílios brasileiros. O último foi realizado em 2010. Muito além da contagem populacional, a pesquisa busca dados sobre as condições de vida, emprego, renda, acesso a saneamento, saúde e escolaridade, entre outros. Atualmente, o governo federal usa um número estimado de população para a realização de transferência ou repasses de recursos financeiros a estados e municípios. No último censo de 2010,
a população de Flores da Cunha era de 27.126 pessoas. Atualmente, estima-se que é de 31.063, com crescimento estimado de 360 pessoas ano. A implementação de políticas públicas assertivas depende de dados corretos. Não havendo os dados precisos obtidos no censo, o nosso município pode estar sendo prejudicado nas transferências de recursos, em campanha de vacinação, em investimento em saúde, educação, habitação, transporte, energia e em programas para crianças, jovens e idosos. A não realização do censo também no ano de 2021 mostra que o governo federal não está preocupado em mostrar a verdadeira realidade do Brasil. Todo o planejamento efetuado pelos gestores públicos e privados pode ficar distorcido, pois a realidade pode ser diferente da estimada. E, certamente, os mesmos setores que foram afetados pela pandemia do Covid-19 serão os mais prejudicados pela falta de atualização dos dados. Entendo que nessa decisão, mais uma vez, o governo federal age sem bom senso. Obrigado, senhor presidente, boa noite e uma boa semana a todos. Com a palavra a vereadora Silvana De Carli. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Tenho, então, alguns comunicados para fazer da atividade que realizamos durante a semana. Estive conversando com o secretário de Turismo, Paulo, a qual fiquei muito satisfeito com as ideias e o planejamento que eles estão realizando para desenvolver o nosso turismo local. Então, logo, logo teremos novidades aí para informar a todos. Na próxima terça-feira, então, temos o encontro novamente sobre o talhão, às 19h30, todos estão convidados. Vai ser uma reunião bem de trabalho mesmo, vamos ali coletar ideias, sugestões para que aconteça a disseminação do talhão no nosso município, de uma forma aí constante e permanente. E também não posso deixar de falar sobre a volta às aulas, né? Se eu tivesse tempo para falar tudo que está engasgado aqui, olha, tem que segurar, porque é palhaçada, a palavra é essa, é palhaçada o que está sendo feito com as nossas crianças. Não tem mais explicação, é um jogo político e quem está perdendo somos todos nós. E as crianças, então, nem se fala como é que elas vamos conseguir manter essa motivação em querer estudar, em querer crescer, se desenvolver nessa situação que está. Hoje, então, que conseguiram ir para a escola e amanhã não vão poder ir, como é que fica explicar isso na cabecinha delas, né? Eu tenho o exemplo da minha filha em casa, que hoje chegou a mensagem no celular da escola Santa Terezinha. A gente estava até no banheiro, daí ela disse assim, mãe, chegou a mensagem da Santa Terezinha, o que que é? Eu disse, filha, a aula não vai mais acontecer terça-feira, foi suspensa. Daí ela perguntou, mas por quê? Né? Por que não vai ter aula? Eu disse, bom, tem uma juíza que não deixou a aula voltar. Então, essa juíza é do mal? Ela me perguntou. Né? Ela não gosta de estudar? Então, como é que tu vai explicar para uma criança o que está acontecendo? Se ela está com vontade de ir para a escola, quer estudar, quer encontrar os coleguinhas, e também já falei em outro discurso aqui na Câmara, que não são as crianças, né, que vão levar o vírus para casa. E como também já foi falado hoje na reunião com o prefeito, as pessoas que seriam as de maior risco já foram vacinadas. E então, se nós pedíssemos agora para os profissionais de saúde, vocês não vão mais trabalhar, se eles dissessem porque não tivessem sido vacinados. Não tem explicação isso, sabe? Não tem. Então, eu acho que isso tudo tem que passar, se resolver. Temos exemplos aí de vários lugares onde as escolas estão atendendo de forma segura, inclusive dando sustento para as crianças que não têm isso em casa. São várias coisas envolvidas e que não podem ficar assim. E, lamentavelmente, a educação não está sendo vista com os olhos que merece no nosso país. Boa noite e boa semana a todos. Obrigado, vereadora Silvana. Declaração de líder de governo. Declaração de líder do governo, a vereadora Silvana.
gostaria de informar aos colegas, então, algumas atividades da administração pública. Agora, no dia 3 de maio, então, inicia o trabalho da empresa que foi contratada para a limpeza da nossa cidade. Eles vão começar no bairro Aparecida e depois eles irão para o bairro São José. Então, como vocês puderam ver, alguns lugares já da cidade está sendo intensificada a limpeza, pois o braço, aquele da máquina, foi consertado, então agiliza mais o trabalho. E também queria falar um pouquinho das atividades que estão sendo realizadas no distrito de Mato Perso, pelo nosso prefeito Elcio Ferronato, que foi diretor, né, e professor lá na escola, e conhece muito bem a comunidade, então está fazendo um trabalho muito bonito, ele está muito motivado. Então, ele me passou os relatórios aí dos atendimentos da subprefeitura dos últimos 3 meses. E, então, além das roçadas, né, normalmente são feitas o patrulhamento, também o cuidado com as estradas de produção. Eles têm atuado aí para deixar a cidade, o distrito mais embelezado. Então, quero dar os parabéns ao Elcio. E na sexta-feira nós temos agendado aí uma visita lá no distrito também, porque há algum tempo, né, a BARP tem a demanda ali para um pórtico, né, nessa localidade. Então, está se vendo a possibilidade, o local de instalação, e para solicitar junto ao DAER também a autorização para que seja feito esse pórtico. Então, desejo aí um bom trabalho ao Elcio, e que estamos aí juntos com essa comunidade para o que precisar. Era isso, obrigada. Encerrado, então, as explicações pessoais, passamos aos informes da presidência. Então, na última quinta-feira, a supercomissão se reuniu para decidir com relação ao agricultor destaque para este ano de 2021. Então, estavam presentes lá o Sindicato de Trabalhadores Rurais, a Emater, o Conselho Municipal do Meio Ambiente, a Secretaria de Agricultura, Conselho Municipal de Agricultura e eu e a vereadora Silvana representando esta casa. A vereadora Silvana, então, representando também a Supercomissão de Educação, Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos. Então, lá foi levantados vários nomes de agricultores do nosso município e, num consenso, foi definido o José Tomazoni, da linha 60, para ser o agricultor destaque deste ano de 2021. Então, provavelmente, no dia 26 de julho, a princípio, nós estaremos fazendo aqui a entrega da homenagem ao José Tomazoni, extensiva a toda a sua família, pelo trabalho realizado nas suas terras, com a diversidade de produção, os critérios que existem no projeto de lei, que é a continuação da família. Ele já está na 4ª geração da família, trabalhando diretamente na cultura da uva, do tomate e do pimentão. E, além de outros critérios, como a organização da propriedade, o destinamento das embalagens de agrotóxico e tudo mais. Então, foi definido que o José Tomazoni, então, será o agricultor destaque homenageado por esta casa. Também gostaria de agradecer aos colegas que me parabenizaram na última sexta-feira, dia 23. Agradecer ao colega vereador Horácio pela torta que trouxe hoje. Agradecer mais um ano que a gente está ali com saúde, com vida, trabalhando. Isso é importante, o reconhecimento dos amigos. Também gostaria de parabenizar que a nossa assessora do Progressista, a dona Marina, na próxima sexta-feira também, dia 29, estará de aniversário. E já estamos convocando também uma torta, pode ser do Horácio, né, Marina? Então, agradecendo a presença de todos, a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária desse dia 26 de abril de 2021, às 19h29.
Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e paz e bem.